Você é daquela pessoa que só vê o lado ruim da vida? Os dias de abandono, os dias de ressentimento, de traição, de solidão, de silêncio, de frustrações? Ou você é daquelas pessoas que mesmo em todos esses dias difíceis consegue ver algo de bom? Sabe por que você é assim? Não é porque você é forte, é porque Deus te faz forte e você sabe que nos dias bons e nos dias ruins o Senhor é sempre contigo. O Senhor Jesus está no controle da sua vida, Ele te sustenta nos dias ruins. Nos dias de tempestade, Ele acalma o vento, Ele faz o mar se aquietar. Ele renova suas forças, Ele renova sua fé, Ele transforma os seus dias ruins em lição, em aprendizado. Ele te abraça nos dias ruins e caminha com você nos dias bons. Nós nunca estamos sozinhos. Se nós temos fé suficiente para que Deus, para crer que Deus está no controle de todas as coisas, os dias ruins vêm e eles se vão. E um exemplo muito importante, muito bonito, que eu gosto muito para a nossa vida, é Pedro. Pedro, ele caminhou com Jesus, ele alimentou ao lado de Jesus, ele dormiu ao lado de Jesus, ele orou com Jesus. Ele esteve o tempo todo ao lado do Senhor Jesus enquanto Jesus estava aqui. E a Bíblia nos conta, um certo dia, uma certa noite, eles estavam no mar da Galileia e veio vento fortes, ondas gigantes, e os discípulos ficaram com medo, apavorados, e olharam para frente do mar e viram um vulto vindo em direção deles. Eles acharam que era um fantasma. Todos ficaram com medo. Mas eles olharam bem, prestaram atenção e viram que não era fantasma, mas que era o Mestre, que era o nosso amado Senhor Jesus Cristo que estava vindo em direção dele. E Pedro disse: Mestre, se és tu mesmo, faz com que eu consiga ir até ti, como que eu consiga andar por essas águas. E o Senhor diz: venha. E Pedro foi, com fé, com coragem. Mesmo com o vento forte, com as ondas gigantes, Pedro foi, Pedro creu em Jesus. E ele foi, e ele começou a caminhar por sobre as águas. Mas um descuido, um minutinho que ele tirou o olhar de Jesus, ele deixou que o medo tomasse conta dele. O único erro de Pedro naquele momento foi ter tirado os olhos do Senhor Jesus. E assim o medo tomou conta dele e ele começou a afundar. E ele clamava: Senhor, me salva, Mestre, me salva, Mestre, me salva. E o Senhor foi com a mão e o levantou. E eles caminharam até o barco novamente. Eu não sei qual é a tempestade que está te frustrando nesse momento. Quais são os medos que têm te impedido de ver Jesus trabalhando na sua vida. Eu não sei quais os dias difíceis que têm feito você esquecer de Jesus, que têm feito você tirar os olhos de Jesus. Eu convido você, assim como Pedro, que naquele momento teve a sua fé à prova, e ele foi reprovado, porque ele deixou o medo passar por cima da sua fé, por cima do poder que ele sabe que havia em Jesus, naquele que disse para ele ir. Se Jesus disse para ele: vem, era porque não ia acontecer nada com ele, nada de mal ia acontecer com ele. O Senhor permitiu que ele fosse. Mas a nossa carne é falha, a nossa carne é pecadora. A nossa carne nos sujeita à nossa fé. Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que é para mim? Será que Deus falou isso para mim mesmo? Ah, eu devo estar enganada. Ah, nada de bom acontece na minha vida porque hoje vai acontecer. Eu digo, se o Senhor Jesus disse que vai acontecer, vai acontecer. Se o Senhor Jesus mandou você ir, vá. Agora, se Ele falar para você não fazer, se Ele falar para você não vá, não faça, não faça. Que você possa ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Que você possa ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E que você, principalmente, que você possa ter a sensibilidade de reconhecer quando você estiver fraco, quando a sua fé estiver pequena.
que você possa clamar pela misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu dia. Nunca faça nada sem a permissão do Senhor. Dias difíceis virão na vida de cada um de nós. O nosso Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E não é feio ter medo. Feio é nós deixarmos o medo tomar conta de nós. Feio é nós deixarmos o medo ser maior do que a nossa fé. Feio é nós deixarmos o medo ser maior do que o nosso Deus. Porque não há nada e nem ninguém maior do que o nosso Deus. Aquela tempestade que assustava Pedro, aquele mar revolto que estava afundando Pedro, o Senhor Jesus acalmou a tempestade. O Senhor Jesus acalmou as ondas fortes. O Senhor repreendeu o mar e o vento e tudo voltou a ser calmaria. Assim é na minha e na sua vida, se nós crermos no Senhor Jesus, se nós confiarmos no Senhor Jesus, Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai fazer com que nós aprendamos com os dias difíceis e assim nós iremos fortalecer a nossa fé dia após dia. E a tempestade vai passar, os ventos fortes vai passar e o sol vai voltar a brilhar na sua vida. O sol vai voltar a brilhar na minha vida. A minha vida não é perfeita. Eu tenho muitos defeitos que precisam ser transformados. Eu tenho dias em que minha fé é provada. Eu tenho dias em que o medo toma conta de mim. Mas eu sei que em todos esses dias o Senhor é comigo me fortalecendo. Porque se não fosse Ele, as situações em minha vida que já teriam feito eu parar, paralisar, desistir, deixar de crer. Porque houve momentos na minha vida em que a situação foi tão forte, em que a luta foi tão forte entre as provações que Deus permitiu que eu vivesse, fosse tão forte, tão acima do que eu achava que eu poderia aguentar, que eu achei que eu não ia ter força para vencer. Eu achei que eu iria desistir. Foram noites de choro, de lágrimas, de desespero, de medo, de ansiedade. Eu consegui vencer a depressão porque houve um momento da minha vida que eu achei que eu não ia ter coragem de sair na rua, eu não ia ter coragem mais de sair de dentro da minha casa. Mas Deus me fortaleceu, Deus mostrou as pessoas que me amam, as pessoas que eu amo, as pessoas que eu preciso e as pessoas que precisam de mim. Ele mostrou para mim que cama, que depressão, Ele não iria permitir chegar até mim, porque Ele tem algo maior na minha vida. E a cada lágrima, a cada choro, a cada derrota, a cada decepção, a cada medo, frustração, a cada olhada feia que eu recebia, a cada apontamento de dedos que eu recebi por um determinado tempo, tudo isso foi lição, aprendizado. A gente cresce em meio à dor, a gente cresce em meio às lágrimas. E a vida não vai ser fácil para ninguém. Nós iremos perder pessoas que amamos, ou por enfermidade, ou por uma fatalidade. Isso não tem como mudar. O que faz a diferença é como nós iremos passar pelo luto, como nós iremos passar por esse momento. Nós poderemos receber um diagnóstico médico que vai ser devastador, é esse mesmo que fala? Que vai nos destruir, nos fazer parar de dizer que já não tem mais chance para mim, que é o meu fim. É a primeira coisa que a gente fala quando recebe o diagnóstico, né? Mas o médico dos médicos não determinou o que é seu fim. E se ele disse que não é seu fim, é mais uma aprovação para você vencer. É mais uma lição para você. Então, nos dias bons, nos dias difíceis, nos dias em que você estiver rodeado de pessoas, nos dias que você estiver sozinho, nos dias em que você estiver sendo amado por todos, nos dias que você estiver sendo odiado, nos dias que você estiver sendo abraçado, nos dias que você estiver sendo apontado. O mundo inteiro pode te abandonar, mas o nosso Senhor, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, Ele nunca vai nos abandonar. E a sua maior prova de amor foi Ele ter morrido naquela cruz. E isso nos dá o direito de sermos chamados de filho amado. Então eu convido você hoje a se arrepender de todos os seus pecados e entregar a sua vida para Jesus e começar a caminhar com Ele, pois Jesus te ama. Eu desejo que você tenha uma vida forte, uma fé constante, porque dias melhores virão. Bom dia.